Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, do versículo 22 até o 30. Nós estamos diante de um grande dilema, de um grande problema, de uma situação que, no caso aqui, as autoridades religiosas do tempo de Jesus, aqui de maneira particular, os mestres da lei falaram. E que coisa foi que eles falaram? O Evangelho diz que Jesus havia expulsado um demônio de uma pessoa. E eles atribuíram esta ação de Jesus a Beelzebu, como está aqui dizendo, os príncipes dos demônios. Então Jesus estava lá, a pessoa estava possuída por um demônio e Jesus, no exercício do seu ministério, expulsou o demônio daquela pessoa. Eles vendo aquilo, eles disseram que a ação que Jesus fez foi por obra de Beelzebu, por obra do demônio. Jesus conta a parábola, fala como é que então o demônio agora está dividido. Entre eles estão brigando. Eles estavam chamando Jesus de Satanás, de Beelzebu, de príncipe dos demônios. E aí Jesus fala: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. E Jesus falou isso porque eles diziam o quê? Ele está possuído por um espírito mau. Se nós formos lá no Evangelho de São Lucas, nós vamos ver ali no capítulo 4, claro, o Evangelho segundo São Lucas. No capítulo 4, nós vamos ver Jesus sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. Depois do batismo de Jesus, aí nós lembremos, que na hora que Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele. Quem foi que veio sobre Jesus? O Espírito Santo.
uma ação do Espírito. E ali se ouviu a voz, do Pai que dizia: este é meu filho bem amado. Ele é o meu filho bem amado. Depois, Jesus é tentado por Satanás, lá no deserto. Jesus vence Satanás. Em seguida, ele vai para Nazaré. E ali vai dizer que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Estava cheio do Espírito Santo. E não estava cheio do demônio. Estava cheio do Espírito Santo. Então, toda a ação de Jesus, que é uma ação trinitária, ou seja, tudo que Jesus faz, ele faz por meio da ação do Espírito, por meio da ação do Pai, porque a Santíssima Trindade é um Deus único em 3 pessoas. Então, atribuir uma ação de Deus e dizer que aquela ação de Deus é uma ação do demônio, isso é uma grande blasfêmia. Então, Jesus está deixando bem claro que quem atribui uma ação que é de Deus ao demônio não vai ser perdoado. Nem neste mundo, nem no outro. Mas aqui vou abrir um parênteses. Precisamos entender uma coisa. Toda pessoa que comete algum pecado, pecados graves e até pecados contra o Espírito Santo, se ela se converter, se arrepender antes da morte, ela está perdoada. Agora, se ela morre com este pensamento, ela não se salva, ela se condena. Por exemplo, uma pessoa dizer que a salvação não veio por meio de Jesus Cristo, coisa nenhuma. Ele morre dizendo: Jesus não salva ninguém. Jesus não é Deus, Jesus é um homem qualquer. Isso é uma ação contra uma revelação que foi nos dada através do Espírito Santo. Se a pessoa morre, isso aí se chama pecado de impenitência. Morrer dizendo que Jesus não me salva, não salva coisa nenhuma. Se a pessoa morre sem um devido arrependimento, ela não se salva, ela vai para o inferno. Está compreendendo? Todo o arrependimento ele precisa acontecer enquanto nós estamos neste mundo. Não existe arrependimento pós-morte. Depois que a pessoa morre, aí lá ele se encontra com toda a revelação e passa a entender tudo, Porque nós não entendemos tudo ainda. Chega lá, ela encontra, ela se arrepende. Não há arrependimento pós-morte. O arrependimento é antes da morte. Por isso que nós devemos lutar constantemente pela nossa salvação. E hoje, o homem chegou a um ponto de estar brincando com Deus, brincando com a ação do Espírito. Por exemplo, eu fiquei muito triste quando eu ouvi e vi num vídeo uma autoridade religiosa dizendo que a homossexualidade é um dom do Espírito Santo. Meu Deus, isso é uma blasfêmia grandiosa. Eu não sei de onde aquela autoridade religiosa tirou isso. Eu não sei onde foi que ele se baseou. Uma vez que na revelação, Levítico capítulo 18, versículo 23, lá está dizendo bem claro que um homem não pode deitar com outro homem e uma mulher não pode deitar com uma outra mulher. Se a pessoa ter a tendência homossexual,
é pecado? Não é. A questão é a prática homossexual. Por isso que essa citação que eu acabei de citar, né? Que eu acabei de falar, ela nos deixa bem claro. Deus, ele abomina, porque o complemento dessa palavra é essa. Um homem não pode deitar com outro homem porque isso é uma abominação. Uma mulher não pode deitar com uma outra mulher porque isso é uma abominação. E dizer que, então, essa prática, ela já foi revelada. Deus não quer, Deus abomina quem pratica esse ato. E aquela autoridade diz que é um dom do Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia. É triste, é muito triste. Uma outra coisa, dizer que a Sagrada Escritura, que é revelação divina, isso é uma ação do Espírito Santo. Dizer que a Sagrada Escritura é um livro que foi escrito pelos homens, simplesmente. Claro, Deus inspirou no homem o que ele deveria escrever. Por isso que é divino, é uma ação divina. O homem usou apenas a caneta e Deus foi falando. Pelos fatos, ou a ação que o povo de Deus viveu. Quando os evangelistas escrevem que alguns conviveram com Jesus, outros ouviram o que os apóstolos falavam, eles foram escrevendo a ação de Deus e dizer que a Sagrada Escritura é um livro humano, é dos homens, não tem nada a ver, é um livro antigo que o pessoal fica tentando trazer para os tempos modernos e aquela coisa toda. Isso é uma blasfêmia. Quem diz isso precisa se arrepender. Se não se arrepender, não vai ser perdoado. O arrependimento, eu repito, acontece neste tempo. Não existe arrependimento depois da morte. Outra ação que vai contra a ação do Espírito Santo. Me desculpe dizer que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Jesus, sendo Deus, teve um caso com Maria Madalena. Meus irmãos, aonde isso está revelado? Vamos pegar os evangelhos a partir de São Mateus, passando por São Marcos, Lucas, João. Vamos depois lá para os Atos dos Apóstolos, e aí vamos, cartas Romanos, carta aos Coríntios, as cartas de São Paulo, São Tiago, Judas, as cartas de São João, livro do Apocalipse. Mostre lá que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Isso é blasfêmia. Quem fez filmes assim para denegrir a imagem do meu Senhor, do meu amado Jesus Cristo, o meu Deus, o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Quem fez isso, se não se arrepender, vai pagar. Isso é uma ação contra o que o Espírito Santo nos revelou. E aí nós vamos vendo tantas coisas. A negação, negar que Jesus, depois da consagração, ali o sacerdote devidamente ordenado na Igreja Católica,
ele impõe as mãos, a epíclase, que é a ação do Espírito sobre as ofertas do pão e do vinho, e ali ele pronuncia as palavras que Jesus pronunciou na última ceia: isto é meu corpo, isto é meu sangue. E ali acontece a transubstanciação. A substância muda do pão, a substância do vinho muda, e agora é presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se torna presente. Aquele pão não é pão, é presença de Jesus. Jesus está presente na sua humanidade, na sua divindade. É a alma de Jesus, está ali. Jesus está presente. Aquele vinho é sangue de Cristo após a consagração. E há aqueles que negam essa ação do Espírito Santo, dizendo: não, aquilo ali não é pão, ou aquilo é pão, é vinho. E vão lá e fazem o que querem, negando a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma blasfêmia. Eu sou o pão vivo descido do céu, falou nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma blasfêmia. Se não houver arrependimento por parte daqueles que negam a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, se não houver arrependimento, não se salva, não há perdão. É preciso que se arrependa. Atribuir isso até à ação do mal, a negação dos sacramentos. Os sacramentos é presença de Jesus, é Jesus que age naqueles sacramentos. E negar os sacramentos, negar o sacramento do batismo, negar o sacramento do crisma, da Eucaristia, que eu já falei, negar o sacramento da penitência, dizer que aquela ação do sacerdote, que é a ação de Cristo por meio do sacerdote, aquela absolvição nega, não, aquilo tudo é mentira, não é conversa fiada. Se o próprio Deus nos revelou isso lá no Evangelho de São João: a quem perdoardes os pecados, eles são perdoados. A quem o retiverdes, eles são retidos. A ação de Deus revelado. E diz não, e nega, e aquela coisa toda: eu não vou me confessar com um homem, eu vou me confessar no quarto, eu me confesso diretamente a Deus. Isso é uma negação. Negação do sacramento instituído por Deus, ação do Espírito Santo. Não será perdoado nem neste mundo nem no outro, se não se arrepender. Os dogmas da igreja. Os dogmas não podem ser negados. Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Ela é mãe de Deus, sim. Ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é Deus. Ela foi concebida sem pecado original. Isso é revelação. Ação do Espírito na igreja. Maria não cometeu nenhum pecado. E ela foi assunta ao céu em corpo e alma. Negar isso é negar a ação do Espírito. Dizer que Maria, que a Santíssima Virgem Maria e Mãe de Deus, é uma mulher qualquer. Como que ela pode ser uma mulher qualquer se ela é Mãe de Deus? Que grande mistério esse! Dizer que
Nossa Senhora teve relação sexual. Não, Nossa Senhora não teve relação sexual. Repito, ela é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. A palavra de Deus é revelação divina. Agora estão chegando ao ponto de querer mudar as frases da Sagrada Escritura, as passagens. Estão querendo tirar aquelas passagens que são revelação divina, que nos leva à conversão, à mudança de vida. Estão querendo tirar para ficar uma Bíblia, né, mais conveniente para o pecado. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia muito grande. Que Deus nos conceda a graça da nossa fidelidade e que nós não sejamos blasfemos, que nós não venhamos a blasfemar mais, que nós nos arrependamos dos nossos pecados e sejamos fiéis a Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos pela Igreja.